Bem-vindos ao nosso canal. IDF realiza maior ataque ao Hezbollah desde 2006. Causa evacuações em massa no Líbano. Grupo terrorista revida. Sirenes na Cisjordânia. Beirut. 1.200 feridos, aproximadamente 350 óbitos, região de Haifa sob restrições. O IDF atacou o Hezbollah com o maior ataque desde a Segunda Guerra do Líbano, 2006 na segunda-feira. O ataque foi dividido em 4 rodadas massivas de ataques aéreos contra foguetes e outros ativos. O grupo proxy iraniano tentou arduamente revidar, mas teve sucesso muito limitado em termos relativos. Os números dos ataques de segunda-feira, juntamente com os dos dias anteriores, foram impressionantes e também levaram a enormes ondas de evacuações de civis libaneses do sul do Líbano e da área do Vale do Bekaa. As IDF atingiram mais de 1.300 alvos, em cerca de 650 missões. O Ministério da Saúde libanês estimou bem mais de 1.200 feridos e perto de 350 óbitos. Fontes militares se recusaram a especular sobre a proporção de agentes para civis, embora tenham esclarecido que os alvos eram todos os lugares onde o Hezbollah tinha foguetes, drones ou mísseis localizados, prontos para atirar em civis israelenses. O porta-voz-chefe da IDF, ALM Daniel Hagari, fez uma declaração geral, sugerindo que muitos dos mortos seriam combatentes do Hezbollah se preparando para atirar em Israel. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que os ataques contínuos dos militares nos últimos dias destruíram dezenas de milhares de foguetes, com alguns comentaristas observando que os ataques podem estar afetando aspectos das capacidades estratégicas do Hezbollah de travar uma guerra contra Israel. O Hezbollah disparou quase sem parar dezenas de foguetes por todo o norte, mais de 200 foguetes durante toda a segunda-feira, que se estenderam até Haifa. Pela primeira vez, o Hezbollah disparou aproximadamente 10 foguetes de longo alcance no norte da Cisjordânia. Alguns comentaristas especularam que isso era um sinal de ameaça a Israel, dado que se eles pudessem chegar lá, eles também poderiam chegar a Tel Aviv, que o Hezbollah decidisse mirar tão longe. Relatos e vídeos não confirmados mostraram um foguete que atingiu e causou danos a uma cidade palestina na Cisjordânia. As áreas do norte e Haifa foram efetivamente fechadas por esses ataques, incluindo todas as estruturas educacionais. Essas áreas podem permanecer fechadas por um longo período, se nenhum dos lados recuar dessa guerra de atrito em desenvolvimento, ou for incapaz de dar um golpe decisivo. Áreas como Safed começaram a aparecer mais abandonadas, muito parecidas com as áreas no norte que tinham sido evacuadas. Elas ficaram assim por 11 meses, já que 60 mil moradores foram evacuados em 8 de outubro. Na noite de segunda-feira, a Força Aérea de Israel IAF tentou assassinar Ali Karak, o terceiro em comando do Hezbollah, o último membro vivo remanescente de um triunvirato de conselheiros militares de alto escalão do chefe do Hezbollah, Hassan Said Nasrallah. Os relatos foram mistos sobre se ele sobreviveu ao ataque, mas, no mínimo, ele parecia ferido, com estimativas de que ele não seria capaz de atuar em uma capacidade de comando por algum tempo. Karak deveria substituir Ibrahim Akil, chefe das forças especiais do Hezbollah, assassinado por Israel na sexta-feira. Essas duas perdas importantes para Nasrallah ocorreram após a perda de seu principal conselheiro militar, Fuad Shakr, em 30 de julho. E, até o momento em que este texto foi escrito, ainda não havia nenhum sinal claro de que qualquer um dos lados estava perto de aceitar as ordens do outro para encerrar o conflito. Israel continuará a avançar até que o Hezbollah pare. Israel disse que continuará atacando o Hezbollah até que este pare de disparar foguetes e se comprometa a manter o sul do Líbano longe das forças de Radwan. O Hezbollah disse que continuará disparando foguetes contra Israel até que as IDF cheguem a um cessar-fogo com o Hamas em Gaza, não importando as consequências para sua própria retaguarda. Hagari fez 3 discursos ao longo do dia na segunda-feira, sinalizando os diferentes estágios de escalada do conflito. A primeira onda de ataques ocorreu por volta das 6h30. Hagari falou por volta das 7 horas, resumindo o impacto dos ataques até o momento e alertando os civis libaneses para que deixassem quaisquer estruturas no sul do Líbano onde o Hezbollah escondesse armas. O alerta de Hagari foi incomum e diferente dos alertas de evacuação em massa emitidos até o momento em Gaza. Por um lado,
Foi o primeiro aviso de evacuação em massa para o sul do Líbano em relação às áreas onde o Hezbollah está operando. Centenas de milhares de moradores no sul do Líbano evacuaram na segunda-feira áreas onde o IDF está atacando há vários meses. Então, o aviso seria para aqueles que ainda não partiram. Por outro lado, as IDF não disseram para abandonar completamente todo o sul do Líbano. Não ficou claro para onde as IDF sugeririam que esses civis fossem permanentemente se de fato suas casas fossem bombardeadas devido à posse de ativos terroristas. Ela difere ainda mais das ordens de evacuação de Gaza, pois Hagari não sugeriu uma invasão terrestre. Ele disse que os militares atacariam mais intensamente do ar, incluindo locais civis onde ativos terroristas foram localizados. Para ilustrar seu ponto de vista, Hagari mostrou um exemplo de um local no sul do Líbano onde as IDF, algumas semanas atrás, testemunharam soldados do Hezbollah derrubando alguns muros para montar um local civil camuflado para o disparo de um míssil de cruzeiro DR-3 de fabricação russa, com centenas de quilos de explosivos. Hagari disse que o míssil representava um perigo muito maior do que os foguetes típicos do Hezbollah, porque ele voa mais baixo e mais rápido em um estilo de linha de acionamento, ao contrário dos foguetes, que voam mais devagar e em uma trajetória de arco. Ele acrescentou que esse míssil havia sido contrabandeado para o Hezbollah via Síria. Hagari então mostrou o IDF observando terroristas do Hezbollah saindo da área. As tropas então explodiram tanto o míssil de cruzeiro, quanto o local civil onde ele estava escondido, junto com os terroristas do Hezbollah. Apesar de ainda não haver ameaçado uma invasão terrestre, os apelos para tal invasão têm aumentado, inclusive de figuras da oposição, como o presidente da Unidade Nacional, Benny Gantz, e o presidente do Partido Trabalhista, Yair Galan, enquanto figuras de extrema-direita, como o presidente do Partido Sionista Religioso e ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o presidente do Otzma Yehud e ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, vem pedindo tal medida há meses. Um dos propósitos das declarações públicas de Hagari, que incluíam legendas em árabe, era ampliar o aviso aos civis no sul do Líbano para deixarem tais áreas. Outro propósito era se antecipar às críticas ocidentais por alvejar áreas civis e explicar a justificativa das IDF. Só da lei internacional, áreas civis podem ser alvo se avisos forem fornecidos com antecedência, e se essas áreas tiverem sido usadas para propósitos militares. Elas efetivamente se tornam alvos militares. A segunda onda começou por volta das 11 horas. Imagens de vídeo mostraram muitas pessoas e veículos tentando evacuar, após relatos de que a UNIFIL também havia evacuado o sul do Líbano. Um porta-voz da organização esclareceu ao The Jerusalem Post: garantir a segurança e a proteção do nosso pessoal é importante. Embora muitos dos nossos funcionários civis tenham operado de várias partes do Líbano, como medida de precaução, aqueles que permaneceram no sul foram aconselhados a se realocar para a segurança no norte. Eles acrescentaram que seus mantenedores da paz e alguns civis permanecerão presentes e continuarão o trabalho essencial da missão. Nenhuma evacuação, mas realocação para a equipe que pode trabalhar de casa. A equipe crítica ficará no sul. Hagari fez seu segundo discurso por volta das 14h45. Desta vez, ele alertou os civis para evacuarem as áreas do Vale de Bacá. Ele disse que o Hezbollah escondeu foguetes, drones e armas estratégicas de longo alcance lá. Bacá fica mais longe da fronteira com Israel, o que significa que coletar inteligência sobre as armas e alvejá-las é mais difícil para Israel. Embora o impacto do aviso de Hagari parecesse causar uma evacuação em massa, as IDF não confirmaram que a evacuação havia sido completa, mas se concentraram novamente nas residências onde as armas estavam escondidas. No entanto, dado que as IDF acusaram o Hezbollah de esconder armas em cada 3 a 5 casas, em várias partes do Líbano, a ameaça de Hagari pareceu causar outra evacuação em massa. Ele ainda rejeitou as críticas globais sobre o aumento de vítimas no Líbano, devido à decisão das IDF de atacar áreas civis, dizendo que os vídeos de grandes explosões que circulam nas redes sociais provam que o Hezbollah escondeu armas poderosas nessas áreas,
causando explosões secundárias. Ele mostrou um vídeo de um ataque a uma estrutura em Jabal al-Butun com o que pareciam ser tremendas explosões secundárias. Se a IDF tivesse bombardeado uma casa que não continha armas, as explosões secundárias não teriam ocorrido. Além disso, ele disse que o objetivo da terceira onda de ataques seria impedir o que os militares viam como uma decisão iminente do Hezbollah de atirar em Israel, usando algumas de suas armas estratégicas na área do Vale de Baqá. Apesar do ataque mais sensível ao Vale de Baqá, Hagari não alterou os status das restrições da frente interna, que atualmente se aplicam apenas à área da Baía de Haifa e ao norte. Por volta das 16h45, as IDF iniciaram outra onda de ataques no Vale do Baqá, como Hagari havia alertado. As evacuações em massa de lá causaram um novo dilema para Nasrallah, pois não está claro se o Líbano, economicamente enfraquecido, preso em uma crise política e econômica muito antes da guerra, conseguiria administrar grandes campos de refugiados para seu povo causados pelas evacuações. Também é possível que alguns desses refugiados em Baqá sejam sunitas e cristãos. Ao contrário do sul do Líbano, que é praticamente todo xiita. Pouco depois desses ataques, o Hezbollah respondeu com uma de suas maiores salvas de foguetes, levando a quarta onda das IDF por volta das 17h45. A defesa aérea das IDF pareceu abater com sucesso a grande maioria dos ataques aéreos que corriam o risco de atingir áreas povoadas, enquanto os militares pareceram permitir que um número significativo de foguetes caísse em espaços abertos, às vezes causando incêndios e danos. Também pareceu haver cerca de uma dúzia ou mais de casos de foguetes caindo em áreas povoadas ou em estradas importantes. No domingo à noite, Hagari disse que não houve mudanças na situação da frente doméstica. Enquanto muitos analistas se maravilharam com a capacidade das IDF de evitar cenas de caos e destruição em massa que oficiais de defesa previram consistentemente em qualquer conflito total com o Hezbollah, o ex-chefe de defesa aérea das IDF, Brig Gen Ran Katcher, expressou cautela. Katcher observou que o Hezbollah ainda mantém a maior parte de suas capacidades de foguetes de precisão de longo alcance para atingir Tel Aviv e o centro de Israel, bem como a grande maioria de seu arsenal de 150 mil foguetes pré-guerra, sem mencionar sua frota de drones de tecnologia Wattwall, o que confundiu as defesas avançadas das IDF. Hagari fez seu terceiro discurso às 20h45, sinalizando uma série de ameaças específicas que os militares atacaram na segunda-feira. Ele observou a destruição de muitos mísseis de cruzeiro, que podiam voar centenas de quilômetros e carregar até 1.000 quilos de explosivos. Hagari disse que um desses mísseis que os militares destruíram no solo, antes que pudesse ser disparado, era idêntico ao tipo que tirou a vida de 12 crianças drusas que brincavam em um campo de futebol em Majdal Shons no final de julho. Ele acrescentou que os militares destruíram outra categorias de foguetes de médio alcance, que poderiam voar cerca de 200 quilômetros, junto com foguetes de curto alcance, que poderiam viajar 50 quilômetros. Ele disse que o IDF também destruiu grandes drones de ataque como o Sayed 107, destacando que todas essas armas foram encontradas e explodidas no coração de vilas civis, onde o Hezbollah as escondeu. Ele mostrou um grande foguete do Hezbollah em um sótão em uma residência em Domain al-Tata pronto para disparar contra Israel. Outro exemplo que ele mostrou de armas escondidas do Hezbollah em uma residência civil mostrou não apenas explosões secundárias, mas também um foguete escondido disparando acidentalmente contra a casa de um vizinho e destruindo-a. De acordo com a Reuters, pelo menos 492 foram a óbito e 1.645 feridos em ataques israelenses no Líbano desde a manhã de segunda-feira, citando o Ministério da Saúde libanês. O Ministério da Saúde acrescentou que 35 crianças e 58 mulheres estavam entre os óbitos. Fonte Jerusalém Post.